Você já ouviu falar em liderança 4.0? Esse é o termo que alguns especialistas usam para caracterizar o novo perfil de líder, exigido no atual mundo dos negócios. Para entendermos mais sobre esse assunto, convidamos Márcio Fernandes, líder, autor e criador da nova filosofia de gestão. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber como é que você está vendo essa era digital no ambiente corporativo. Estamos falando de liderança 4.0, revolução, quarta revolução industrial. Como é que está esse contexto na sua opinião? Eu fico muito feliz quando eu vejo o tamanho da revolução, e sobretudo industrial, com tantas melhorias, com conexões, com pessoas falando e fazendo tantas coisas conectadas. O que me chateia ainda um pouco é que essa revolução, neste nível 4.0, ainda não chegou na gestão. Ou seja, os líderes ainda não são 4.0. Então a gente já tem robozinhos incríveis, mas as pessoas ainda precisam evoluir. Para você, de que forma essa evolução pode chegar nos gestores? Os gestores, durante muitos anos, eu diria até décadas, seguiram por trilhos previamente concebidos, que prestigiavam o modelo de gestão efetivo, de pessoas que mandavam e outras que se submetiam. Só que isso mudou muito. As pessoas hoje já se conectam de maneiras diferentes, são mais modernas, sobretudo muito mais conectadas. E a gente ainda não evoluiu na gestão de maneira que a gente possa ter líderes que optem por se conectar com as pessoas e fazendo com que a afetividade também possa fazer parte desse ambiente corporativo. Então, a efetividade, obviamente, é muito importante, nos trouxe até aqui, mas essa revolução que vai gerar o líder 4.0 ainda precisa acontecer, fazendo com que líderes queiram se conectar com as pessoas e equilibrem o efetivo com o afetivo. E não possa mais ser submetido àquela frase famigerada do aqui você tá para trabalhar, vai ser feliz em casa. Temos uma outra frase também, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para o líder que ainda segue essa premissa, como é que ele pode mudar esse mindset? A gente está falando de rupturas, né? Eu sempre gosto de falar lembrando do meu pai. Meu pai, um senhor hoje, com mais de 70 anos, ele adorava a previsibilidade, a estabilidade e a segurança. Trabalhar numa empresa por 30 ou 40 anos era algo maravilhoso e que deixava-o muito tranquilo e feliz pelaquilo. Então esse trilho que eu mencionei antes, ele foi muito conveniente por muito tempo para muita gente. Agora, para mudar isso, entendendo que a sociedade evoluiu, a gente precisa de modernização. Então essa formação do líder é uma opção de cada um. Não é uma ciência incrível, maravilhosa, que estão assim, quase na linha dos robozinhos maravilhosos que estão aí muito presentes nessa revolução 4.0 da indústria, mas numa opção de vida. Sim. Uma reconexão com os seus próprios valores, fazendo com que você possa de fato se interessar pelas pessoas. Esse líder mais tradicional, que obviamente seguiu uma carreira lícita, justa, correta, mas que já não funciona mais. Ele precisa querer mudar. E mudar é muito difícil, sobretudo se você viveu nas últimas décadas mandando. Agora, estamos num momento de transição. Ainda tem muita gente que aceita ser mandado, mas a maioria já não aceita mais. Então aí como é que a gente precisa fazer? Nós precisamos ensinar ou reensinar os líderes a seguir por caminhos que não são trilhos, e sim trilhas. Que ele permite também o contraponto, que permite o outro participando do modelo, assim como ele também vai participar. Obviamente não vai deixar de participar, mas precisa abrir espaço para outras pessoas, que agora também têm opinião e que adora dar opinião. Esse advento das redes sociais, com as pessoas se comunicando amplamente, com ou sem conteúdo, com ou sem profundidade, abriu um novo paradigma. As pessoas querem falar. Então não é mais cabível seguir por trilhos, nós precisamos das trilhas e os líderes precisam querer se desenvolver e buscar esses soft skills que a gente chama para conectar com esse mundo novo. Exatamente, essa seria a minha próxima pergunta. A gente está falando de empoderar a equipe, de compartilhar, de uma liderança horizontal. Na sua opinião,
quais são as principais habilidades, né, as soft skills que esse líder do futuro, o líder 4.0, precisa agora para um momento falando, eu preciso seguir essa trilha. A gente começou a falar de algumas, mas na sua opinião, quais são as principais? Bom, eu vou ser bairrista, não tem jeito. Eu não podia ser tão isento assim. Eu vou falar das que eu sigo. A minha filosofia, que eu tento usar, que foi o que modernizou a minha gestão e que hoje eu aplico maciçamente, desenvolvendo líderes e companhias para essa nova cultura, tem apenas 4 pilares. Você precisa acreditar em você mesmo e nos outros. Se você acreditar em você mesmo, você faz porque você quer, não porque tem alguém mandando. Então é mais leve e gera conexão. Se você acredita em você mesmo e faz porque quer, você melhora por convicção. Então eu acredito e pratico e melhoro. Mas eu melhoro porque eu acredito, faço porque eu quero. E a última é compartilhar. Eu compartilho porque faz sentido para mim e faz sentido para os outros. E a gente cria muito menos barreiras e muito mais fluidez no modelo de gestão assim. As empresas padecem por perda de produtividade, perdas de todos os gêneros, custos crescentes e, sobretudo, porque as pessoas que trabalham ali não se conectam com a empresa. A propósito, muitas delas odeiam a empresa que trabalham. Então, ao invés de pedir para ser feliz em casa, a gente cria 4 pequenos pontos que são pilares dessa nova filosofia que vai fazer com que as pessoas queiram. Sobretudo porque elas acreditam nelas mesmas e melhoram porque é uma convicção própria. Aí, quando a gente institui esses 4 pilares do acreditar, praticar, melhorar e compartilhar, as pessoas começam a encontrar um pouco mais de possibilidade de convergência da sua razão com a razão da empresa. E aí flui muito melhor. Então, seja um líder ou um futuro líder, um líder que quer se reciclar, ele precisa dar alguns passos atrás e pensar, eu acredito de verdade em mim? Ou eu aceitei demais seguir por esses trilhos que já estavam concebidos e tornei a minha vida chata pra valer e acho isso normal? Bom, se você está conhecendo o Márcio agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre a carreira dele como executivo. Em 2014, me corrija se eu estiver errada, ele foi escolhido pela revista Você S.A. como o líder mais admirado do país, mais admirado do Brasil. A empresa que ele liderava, por 5 vezes, foi escolhido o melhor lugar para se trabalhar no Brasil e por 2 vezes na América Latina. Esses 4 pilares que você mencionou agora, você seguia desde esse período, desde 2014, agora você ainda está liderando, como é que está a sua vida executiva? Eu trabalhei durante 30 anos no mundo corporativo, comecei bem jovem, a minha carreira foi uma carreira bastante legal, eu me formei em administração, obviamente, e consegui crescer bastante e obviamente, cresci muito depois que eu comecei a praticar essa filosofia com 25 anos de idade. Dos 12 aos 25, o negócio estava bem empacado. Depois que eu comecei a deixar a coisa mais leve, seguir um pouco mais o meu coração, andou bem. Dos 25 aos 30, eu saí de assistente, passei a ser um supervisor e aos 30 anos eu já era diretor de um grande grupo. Com 35 para 36 eu me tornei presidente desse grande grupo e deixei por opção essa empresa, tendo multiplicado por quase 10 o faturamento dela, de 5 para quase 50 bilhões de faturamento, no ano de 2017, uma opção minha para seguir uma carreira um pouco mais aberta, me conectando com mais empresas. Muita gente me procurava, me perguntava, me pedia ajuda e como executivo a gente tem pouco tempo para fazer esse tipo de coisa. Então eu decidi largar tudo e mergulhar nesse novo mundo. Então hoje eu tenho feito trabalhos para construção e rejuvenescimento de culturas organizacionais, formando líderes, trabalhando com planejamento estratégico, governança corporativa e frequento alguns conselhos de administração também. Bom, você aos 36 anos se tornou CEO, a gente tem outros líderes muito jovens também. Entrevistamos agora há pouco o CEO da Oracle também na faixa dos menos de 40 anos. É uma tendência as grandes organizações escolherem pessoas mais jovens, né, com esse perfil mais jovem para liderar, até por conta dessa facilidade, né, de mudar o mindset, de se readaptar às novas estruturas? Eu acho que o mundo está mudando de um jeito que não tem mais espaço para mimimi, sabe? Aquela coisa, agora para você ser um executivo você tem que ter 50 anos, para você ser o presidente tem que ter mais de 50 anos. Eu acho que o que está acontecendo agora é que com a grande abertura, não apenas das comunicações, mas dos modelos de gestões,
que estão buscando novos caminhos, as pessoas têm menos tempo para ficar colocando barreiras. Então, eu olho sempre para projetos e processos de cultura que uma pessoa só pode ser promovida a cada 2 anos. Aí eu pergunto, por quê? Os méritos são dados em março. Eu falo, meu Deus, mas o que tem em março, além das águas de março, né? Sim. Por que março? Por que o mérito não é dado quando ele acontece? Por que uma pessoa não é tornada CEO quando ela de fato está preparada ou quando ela de fato se sente preparada, talvez preparado totalmente, ninguém esteja nunca. Eu não estava, mas encarei o desafio. Então, quem definiu essas regras? Quem disse que tem que ser com mais idade, que tem que ser homem? Por quê? Então, eu acho que nós estamos num momento de questionamento de marcos históricos que já não funcionam mais. Agora, eu não considero isso uma tendência, eu considero isso uma consequência do modelo social que a gente está vivendo. Mudança da cultura organizacional impactada por essa mudança social? Eu gosto de pensar que sim. Eu estava fazendo um bate-papo ontem com uma grande indústria, executivos dela, e a gente estava falando sobre isso. E aí eu exemplifiquei para eles mais ou menos assim. Eu acredito que a nossa geração, a minha, dos meus pais, a gente trouxe até essa margem do rio. E a gente seguiu pelos trilhos e chegamos aqui. Agora cabe a nós, sobretudo pessoas mais jovens que eu e alguns da minha idade, talvez alguns até de uma idade um pouco superior à minha, construir a ponte. Nós temos certeza absoluta que essa margem do rio, do lado esquerdo, ela já deixou de existir. Nós, agora, pessoas de diversas gerações, vamos construir essa ponte para um novo mundo. A gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser esse novo mundo, mas ele já está sendo criado. Então, nós não temos ainda a precisão dos dados e critérios e modelos que vão reger essa nova cultura, mas ela vai mudar com certeza absoluta. Porque a gente já sabe, eu faço o teste olhando para os meus filhos. Eu tenho 3 crianças, um menino de 10, uma menina de 8 e uma menininha de 6. E aí eu penso assim, eles vão aceitar isso, que às vezes eu tenho que aceitar e que o meu pai aceitava sempre? Não. Eles precisam de um novo ambiente e é isso que eles buscam. Eles precisam concordar, eles querem entender e eles precisam participar. Então são coisas muito diferentes. E agora, nesse momento, cabe construir essas pontes para que depois eles possam ter fluidez. O nosso objetivo, como administradores em exercício da função, é fazer com que essa ponte fique bem feita, que a gente possa entregar o bastão nas mãos dessa próxima geração, porque a gente já desperdiçou um bônus demográfico, um ambiente em que a maioria da população brasileira estava economicamente ativa e trabalhando plenamente. Então a gente não conseguiu colher bons frutos desse momento, que acabou, dura de 20 a 30 anos, mas já passou. Então nós precisamos fazer com que essa transição para essa liderança que eu chamo de 4.0, que ela aconteça e faça com que os próximos passos que serão dados, muito provavelmente por outras gerações, sejam melhor dados do que os que a gente tem dado até então. Bom, aproveitando essa sua resposta, nessa última fala do Márcio, vamos falar agora da nova filosofia de gestão. Você acabou de lançar um livro com esse tema e os seus 2 outros livros, A Felicidade dá Lucro e O Fim do Círculo Vicioso, são temas, são títulos que abordam também quebras de paradigmas. Queria que você falasse um pouco sobre o seu mais recente livro e sobre esses 2 últimos, né? Por que ficar em torno dessa temática? Você acredita de fato que é importante um executivo como você abordar isso até para disseminar, né, esse assunto entre outros executivos, entre outros líderes? Eu estou acreditando profundamente que a mim cabe participar dessa construção, dessa nova ponte, dessa coligação, essa ligação entre os 2 mundos. Estou torcendo para dar tempo de eu viver um pouquinho do outro também, mas eu tenho me empenhado muito nisso. Nunca imaginei que eu pudesse escrever um livro, quanto mais 3. Então, como executivo, eu achava que eu fazia um bom papel. Trabalhei muito tempo na área financeira, depois eu girei por várias áreas e tive a oportunidade de ver coisas com as quais eu concordava pouco e gostava menos ainda. Então eu falei, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa. E a forma que eu encontrei foi até atendendo um convite da Companhia das Letras, da editora Pinguim, para fazer o livro. E aí eu pensei, por que lucro tem que ser um negócio tão chato, tão ferrenho e tão julgado pela sociedade? Por que a gente não pode gerar felicidade ao mesmo tempo que a gente constrói lucro?
E isso foi a minha primeira bandeira. Mostrar para as pessoas que sim, é totalmente possível fazer altíssima performance. Não é com paternalismo ou com autoritarismo, é com justiça, mas fazendo do jeito certo todo dia. E é possível. E aí eu fiz um livro que eu tive que contar um pouco de mim, para mostrar para a sociedade que iria consumir esse conteúdo quem era eu. E eu fiz questão de mostrar toda a simplicidade que sempre regeu a minha vida, mostrando para as pessoas que eu era um menino comum, filho de uma empregada doméstica e de um operário metalúrgico, e que, de repente, achei que eu podia acreditar mais em mim e comecei a transformar minha vida. E é possível. Então, esse livro teve esse propósito. Depois do segundo livro, muitos amigos disseram para mim, legal pra caramba, fica muito joia, mas como é que começa? O começo tem que ser uma quebra de um círculo vicioso. Porque o modelo que a gente ainda vive, que trouxe a gente até essa margem do lago, do rio, né, ele ainda funciona. Então tem um monte de empresa ainda naquela teoria do comando e controle. E se eu for colocar dinheiro, é em comando e controle, não é na felicidade das pessoas. E isso é um grande erro, porque isso afeta a produtividade e a vontade da pessoa de estar ali. Então ela não faz mais produtos bons, serviços maravilhosos por opção. Ela faz porque está sendo ordenada ou porque está vinculada com uma algema de ouro, que é o pagamento do bônus, que é o quanto ela vai ganhar pela retenção. Então são coisas ridículas que já não existe mais. Tipo, reter pessoas, 2020 não existe. E a gente ainda vê cursos de retenção de pessoas. É um absurdo completo. Então eu fiz uma abordagem bastante dura para tentar ser convincente de que essa quebra desse círculo vicioso sim é possível. E é necessária. Olha, eu diria que ela já está quase chegando no inevitável. Sabe, tem gente que ainda tenta evitar. Felizmente, muitas empresas já mergulham nisso e querem muito. E eu fico muito feliz quando eu vejo empresas que não precisam ainda, porque ainda são muito bem-sucedidas, mas já querem. Isso é legal, que a gente chama que é mudar por amor. E tem o mudar pela dor mesmo, que está numa merda danada, que vai mudar porque já não tem opção. Então a gente tem os dois. E aí eu pensei, poxa, eu preciso fazer um beabá, eu preciso fazer um passo a passo, pegando os principais pontos e construindo de uma forma organizada o que seria essa nova cultura. E a representação que eu uso no terceiro livro é uma árvore. Então eu começo lá da rocha, no lençol freático, nas raízes e construo essa árvore montando o que seria uma cultura promissora, autossustentável, com pessoas engajadas, inspiradas, que estão ali por opção e vêm conexão com aquilo. Então se o seu negócio não conecta com as pessoas, está na hora de mudar, seguir pelas visão, missão, isso aí é muito chato, muito antiquado e muito pragmático. As pessoas precisam de coisas que as conectem. E aí você pensa, visão e missão é ruim? Não, não é ruim, mas está muito padronizado. É chato pra burro. Agora, valores sim, a gente usa eles como base e cria o propósito da nossa empresa, a razão de existir. Se a nossa empresa acabar amanhã, quem vai sentir falta? Meia dúzia de cliente que vai ligar e vai falar, vocês não mandaram esse mês aqui o relatório, não mandaram o produto. Só isso. E depois no outro dia ele aciona outro fornecedor e está tudo bem? A sua empresa tem que ser fundamental. E ela só consegue ser fundamental quando ela se conecta com as pessoas, sejam elas colaboradores ou clientes. Márcio, o que é que você acha que pode acontecer com as organizações que ainda mantêm ou não pensam em mudar a tradicional forma de gerir? Quando eu tenho algumas palestras que eu costumo fazer e também falo muito disso nos conselhos que eu frequento, eu digo o seguinte para as pessoas, que essa transformação ela é necessária, ela já é quase inevitável, mas tem um ponto crucial que ainda atrapalha o bom andamento, que é o ego. Então, o ego, sobretudo de executivos e de pessoas que se acham superpoderosas e talvez queiram manter um pouco mais esse modelo, porque o modelo novo parte de um compartilhar, dividir para multiplicar. Então é muito mais difícil abrir mão de todas as suas conquistas, de todas as suas glórias, de todo o seu poder. Muitos deles já não precisam mais de dinheiro, mas adoram o poder. Então é muito complicado fazer essa transição neste ambiente. Agora, algumas empresas que já perceberam isso começam a tratar. Por quê? Porque não vão sobreviver. Não dá para viver de um castelo encantado que o único e exclusivo ambiente que faz sentido é o Olimpo. Uma empresa digna e conectada, ela tem que chegar a vários ângulos da sociedade, entregando produtos que fazem sentido,
preços que sejam acessíveis, coisas de qualidade, criando sentido para as pessoas que consomem, que compram, ou seja, não dá mais para ficar pensando em estruturas de ego e de poder. Felizmente, as empresas familiares estão mudando rápido, porque o dono, ele montou aquela empresa porque ele tinha alguns valores e vontades e sonhos que ele queria realizar. Então, por muito tempo, ele também seguiu pelos trilhos, mas ele se reconecta rápido. Ele entende e fala, puxa, que legal, eu consigo fazer muito mais produtividade, muito mais lucro do jeito certo, isso tem a ver com o que eu penso. É por isso que eu criei esse negócio. Legal, então ele mergulha rápido. As empresas públicas, incrivelmente, estão mergulhando rápido, porque elas buscam desesperadamente um caminho. Então tem muita gente boa, e a gente tem um caminho sim. E as pessoas boas querem se reconectar e fazem isso rápido. Cooperativas, muitas cooperativas mergulhando rapidamente. E para mim é grande felicidade, multinacionais de todos os tamanhos, brasileiras e de fora do Brasil, se conectando com isso. Nós estamos começando o nosso primeiro projeto fora do Brasil, para fazer cultura organizacional num ambiente que não necessariamente tem a nossa cultura. Ou seja, você está muito otimista. Eu estou otimista, infelizmente não é tanto por amor, é muito pela dor, mas eu acredito que isso vai despertar muita gente que pode caminhar pelo amor também. Então, eu sou um eterno otimista. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente terminar, eu quero deixar um recado para você, administrador e estudante registrado no CRA São Paulo. O tema Liderança 4.0 não fica só aqui. A gente fez uma matéria especial, inclusive o Márcio é um dos entrevistados, onde a gente vai se aprofundar mais sobre esse assunto. Então, se você quer ficar sabendo mais sobre Liderança 4.0, sobre esse novo perfil, clica aqui nesse site e você vai ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Márcio, mais uma vez, muito obrigada. Antes da gente encerrar, de fato, você como administrador, eu gostaria que você falasse se você acha que o administrador, por ter conhecimento, por transitar em várias áreas, principalmente porque a própria formação acadêmica possibilita isso, ele é o profissional mais apto a conseguir desenvolver de forma mais rápida essas soft skills necessárias, porque a gente sabe que é impossível ter todas, seria o ideal, mas quanto mais, melhor nesse caso. O que é que você acha sobre isso? Durante muito tempo na minha vida, as pessoas diziam assim, poxa, você fez administração? Então você pode tudo, mas talvez não possa nada. Mas como assim? Porque é muito genérico. Genérico. E eu vivi muito tempo com isso. Um dia dei uma entrevista no rádio, na CBN, e disseram assim para mim, então você é lixeiro? Eu sou lixeiro, porque onde todo mundo vai, eu não vou, e onde ninguém quer ir, eu estou. Então, o mundo difícil pode ser inóspito, mas ele é o mundo das oportunidades. E já que nós somos genéricos, a gente não tem problema de fazer nenhum dos trabalhos, ou seja, o que a gente gosta mesmo é de resolver problemas. Eu estou apto a entender, a conhecer, a ter a humildade de perguntar, a buscar caminhos. Então, acho que nós podemos ser, sim, aqueles que seguem adiante. O que a gente não pode ser é seletivo, querer ficar escolhendo. Então, um dia disseram que eu sou lixeiro. Eu adorei. Acho o máximo. Inclusive, sou amigo de muitos deles. Por quê? Porque faz sentido para mim estar onde as pessoas evitam. Se os soft skills assustam, as conexões com as pessoas, o relacionamento, a afetividade, é para lá que eu vou. Então, se você é administrador, é estudante, ou já é um administrador, um líder, comece a pensar, por que as pessoas evitam alguns lugares? Por que essas mudanças, às vezes, são tão lentas? Provavelmente porque pessoas como você ainda não mergulharam. Então, mergulhe. É uma chance, é uma oportunidade. Se você, como diz o meu pai, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, mergulha logo, vai para cima, porque se vai acabar, vamos logo mudar para o novo. Bom, com essa grande dica a gente encerra essa edição do CRA Entrevista. Mais uma vez, Márcio, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, continuo à disposição de vocês. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Se gostou do programa, não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal Serviço da Administração e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que preparamos exatamente para você. Até a próxima!